Olá, eu estou aqui conversando com o Dr. Fábio De Rico sobre planejamento patrimonial familiar. O que será que é isso? Será que é de comer? Será que serve para você e para mim? Dr. Fábio, então o que é, na verdade, esse planejamento patrimonial familiar ou da família? O planejamento patrimonial da família tem vários objetivos. Um deles é organizar a sucessão entre os herdeiros, para que você, na distribuição dos bens, não haja aquele conflito. Quando você falecer. Quando falecer, exato. Mas a holding tem que ser feita antes de falecer, vida, né? exatamente. Também o planejamento tributário. Por que tributário? Porque o imóvel dentro da holding, o imposto é menor. A alíquota dos recebíveis, dos frutos do imóvel também é tributado um valor menor, enquanto na holding em torno de 11% sobre os aluguéis recebidos. Na pessoa física é 27,5%. Exatamente. É muita coisa, logicamente, que depende da sua faixa tributária. E também sobre o ganho de capital. Enquanto na pessoa física o ganho de capital é tributado em 15%, na holding, em média, é de 6,8%. Ganho de capital é aquilo que você paga para a Receita Federal, é a bocada do leão, em cima do lucro que você teve com o imóvel. Se você comprou por 100 e você vendeu por 250, você vai pagar 15% sobre 150, que é a diferença entre um e outro, tá certo? Para as pessoas saberem, né? Agora, com relação aos herdeiros necessários, eu posso excluir da holding os meus herdeiros necessários? Por exemplo, se eu for fazer o inventário, obrigatoriamente eu tenho herdeiros necessários, que são os meus filhos, vamos dizer que eu não tenha, só tenha filhos e cônjuge como herdeiros necessários. Sim. Então eu tenho lá. Ou se um filho faleceu, os filhos dele, ou seja, os netos, né, vão receber a parte que seria desse filho. Então são os herdeiros necessários. Na holding, nós temos ali uma pessoa jurídica, né? Sim. Está sendo administrado pela pessoa física, quem fez a holding. Sim. Mas quem são os sócios? Obrigatoriamente tem que ser os herdeiros necessários ou não? A legítima sempre deverá ser respeitada, isso é fato, seja através do inventário ou seja pela holding. Existem casos que às vezes um dos herdeiros não quer participar da holding. Como é que o pai pode fazer nessa situação? Ele vai sim agregar os imóveis dentro da holding e poderá deixar separado aquele quinhão sem agregar no imóvel para aquele filho que não quer participar. Então a legítima, a mínima da legítima da parte do pai ou da mãe, lógico, deverá ser respeitado caso aquele filho não queira participar da holding. Entendi, mas aí esse patrimônio que ficou fora da holding vai ter que fazer inventário. Correto. Esse filho vai arcar com o inventário do pai, porque a parte dele ficou fora da holding. Mas aí não tem que dividir com os irmãos essa parte? Não, porque ficou só o quinhão dele. Ah, tá, já deixa isso consignado, deixa consignado, então. Exatamente. Entendi, porque senão seria fácil, né? Sim. Eu quero burlar aqui a lei, quero deixar nada para os meus filhos, porque estou decepcionada com eles, eles são ingratos, e eu quero deixar para uma instituição de caridade todos os meus bens, eu faço uma holding e deixo para a instituição de caridade como sócia. Mas não é não permitido. Pode também, né? Não. Muito bom, hein, gente? No próximo programa, eu quero conversar com o Dr. Fábio sobre a possibilidade de fazer a holding para quem tem um pequeno patrimônio. Nos aguarde. Eu estou aqui com a Patrícia Mesquita, ela é fisioterapeuta oncológica e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fisioterapia, em quais tipos de tumores a fisioterapia oncológica atua. Patrícia, como é que funciona isso? Então, a fisioterapia ela pode atender em qualquer tipo de tumor, né? A grande preocupação da fisioterapia é em atender esses pacientes o quanto antes. Então, normalmente a gente atende tumores de mama, tumores de cabeça e pescoço, tumores uroginecológicos, tumores torácicos, de ossos e também de tecidos mole. Nossa, tudo isso? E quais as principais complicações do tratamento que a fisioterapeuta oncológica, né, no seu caso, trata? Quando a gente fala em tratamento, né, do câncer, a gente vai entender que existe um tratamento que é multimodal, né? O câncer ele é uma doença que
vai ter que ter uma equipe multidisciplinar atendendo essas pessoas, né? Então, o primeiro contato que ele tem é com o tratamento conservador, né? Que seria a cirurgia. Então, na cirurgia, a gente tem o que a gente chama de progressão tumoral. O cirurgião, no ato cirúrgico, normalmente ele vai fazer a cirurgia pegando o máximo, né, dessa região, preservando e tirando o máximo, né? Sim. E nesse momento que ele faz a retirada dessas células, né, tumorais, ele sempre usa uma margem de segurança, ele vai tirar um pouquinho além, né, dessa margem do tumor. E quando ele faz isso, ele acaba atingindo estruturas importantes que ali estão, né, como tecidos linfáticos, né, células linfáticas, nervos importantes, tanto sensitivos como motores, músculo. E aí, a gente tendo conhecimento do quanto é invasivo esse procedimento, a gente passa a entender das necessidades que o paciente vai ter nessa pós-cirurgia, né? Então, as grandes complicações depois da cirurgia são os linfedemas, né? Então, você vai imaginar que... O que é isso, O Patrícia? linfedema é uma complicação que dá quando há retirada de linfonodos do nosso corpo. Então, vamos usar como exemplo o câncer de mama, que é o que eu mais atendo. Certo. Essa mulher, ela descobriu um câncer, infelizmente, o câncer ele é descoberto de forma muito tardia e aí o procedimento ele é sempre muito mais invasivo. Sim. A mama ela tem que ser retirada inteira, então a gente chama de mastectomia. A mama sai inteira, em alguns casos é também retirado os linfonodos que estão na região da axila. Então, quando você retira esses linfonodos da região da axila, a gente vai ter uma falta de... O sistema linfático ele não consegue mais drenar o braço, porque entendam, o sistema linfático ele tem vários benefícios no nosso corpo, mas 2 são muito importantes. O primeiro que é drenar esse excesso de líquido, que no caso seria a linfa, e também potencializar a ação do nosso sistema imunológico. Então vocês imaginem, esse braço ele teria o sistema linfático na axila, esse sistema linfático foi tirado. Os linfáticos, eles não se regeneram, então no momento que você tira, eles não vão mais executar aquela função que era deles anteriormente. Então esse braço sem esse linfático, essa rede de linfáticos, não vai ter mais, né, aquela possibilidade de drenagem, e aí a gente tem essa complicação, que é essa patologia chamada linfedema. E aí a fisioterapia colabora para que a pessoa tenha mais qualidade de vida nesse braço. Se o braço ele já desenvolveu, né, o organismo desenvolveu linfedema, a fisioterapia tem uma série de terapêuticas para a gente conter, né? A gente não deixa esse inchaço evoluir, porque ele pode até evoluir por uma elefantíase, que é muito mais difícil de tratar. Mas hoje, a fisioterapia ela se preocupa principalmente com a prevenção. Sim. Hoje, eu vou falar para você, a gente não tem linfedema na clínica, porque o paciente está vindo de forma cada vez mais precoce pela parceria dos médicos, e aí a gente tenta evitar esse tipo de complicação. Na verdade, essa é a grande importância da fisioterapia oncológica. A gente tratar esse paciente de uma forma muito precoce para que todo esse tipo de transtorno não aconteça. Então, a gente vai lidar com a prevenção, diminuindo todo tipo de complicação e levando autonomia para esse paciente durante o tratamento. Gente, fantástico, não? Hoje nós vamos conversar aqui na Fego Camargo com a professora Ângela e ela tem aqui uma turma teórica, porque a gente vê muita coisa prática, né, professora? Mas para que serve a teoria? Então, a teoria ela é um apoio para as aulas práticas do instrumento musical. Aqui, no caso, a gente aprende a trabalhar o ouvido, aprende sobre a parte teórica das notas musicais, sobre a função de cada ritmo que é aplicado numa partitura, né? E trabalha a parte coletiva também, né? Então, eles trabalham o ouvido em questão de fazem ditados melódicos para aprender. Agora há pouco a gente estava tentando escrever a partitura do Baby Shark. Né? Então, eles estavam vendo as notinhas que a música ia, né? Porque é uma sala de primeiro ano, né? No caso. Então, a gente está com elementos rítmicos mais simples. Então, eles estavam vendo as notinhas e a gente estava começando a ver a estrutura rítmica. Então, é como fazer a prática da partitura, entender como que é o encaixe de cada notinhas e do ritmo em cima da música, onde eles fazem também essa execução no instrumento musical. Olha que legal!
Professora, quantos anos eles têm que ter no mínimo para estarem aqui com você? Então, essa sala, como eu falei, como é uma sala de primeiro ano, as crianças são a partir de 12 anos e os adultos não têm limite de idade, tá? Muito bom. Agora, nós gostaríamos de assistir, né, eu e os telespectadores, como é que funciona a sua aula, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, agora nós vamos fazer uma música que a gente trabalha o ouvido a 2 vozes, tá? Deixa eu ver. Comigo, ok? Vai lá. Dum, dedum, 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 dedá, dá, 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 lá, 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 chubidu, dedá, chubidu, dedá, dedá, chubidu, dedá, chubidu, dedá, dedá, chubidu, dedá. Muito bem! Parabéns a você. Olá, essa semana vamos conversar com a Renata Mendonça. Ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva. Mas o que será que é isso? Renata, obrigada por estar aqui conosco. O que é psicologia positiva? É um prazer estar aqui. A psicologia positiva, ela é uma abordagem que quem criou foi o Martin Seligman. Ela é muito nova, na verdade, que ela foi descoberta nos Estados Unidos em 1998 e veio para o Brasil só em 2003. Então, ela é muito recente, né? Mas ele começou a ver a importância das emoções positivas. E do mudança de olhar e técnicas que a gente pode fazer para ter essas mudanças de olhar. Então, ela vai um pouco... Um exemplo, Renata. Meditação, gratidão. É muito legal a gente fazer, por exemplo, quando você está com uma raiva de uma pessoa, tenta ser o advogado dessa pessoa. Acho que não dá. Né? Como você defende essa pessoa? Porque aí você se põe no lugar dela, você trabalha a compaixão também. A psicologia positiva, ela tem uma ferramenta que a gente analisa as 24 forças de caráter da pessoa. Então, a psicologia positiva acredita que todo mundo tem 5 forças de assinatura, que a gente chama. Então, tem humor, tem a religiosidade, tem a liderança, cada um tem uma. Então, a gente faz um teste, traz isso, né, numa hierarquia e conecta o paciente com as forças dele. Então, vai um pouco na contramão da psicologia tradicional, que foca muito no problema. Entendi. Então, por exemplo, você vai ver ali qual é as maiores habilidades e competências que essa pessoa tem
No pessoal e no profissional também? Também. Tá. E aí você vai estimular essas habilidades de acordo com esse perfil psicológico, vamos dizer assim, de personalidade dela, e vai fazer com que ela entenda isso também, é isso? Isso. E assim, é interessante porque às vezes eu aplico o teste, passo o resultado para a pessoa, ela fala, Renata, eu não concordo. Eu falo, tudo bem, não tem problema. E conforme a gente vai fazendo o processo terapêutico, eu mostro, eu falo, olha aqui, olha a bondade aqui, olha a religiosidade aqui, olha a gratidão aqui, você tem. E aí eu vou conectando a pessoa cada vez mais com isso. Então a gente não foca nos problemas na psicologia positiva. O que não quer dizer que eu não trabalhe também ansiedade, depressão, tudo isso eu também trabalho. Mas a gente dá muita ênfase ao positivo e ajudando a pessoa cada vez mais a ter leveza na vida e uma melhor qualidade. Gente, que fantástico! Mas como que a gente usa essas técnicas na prática? Então, eu costumo fazer o meu ritualzinho positivo, né? Então, eu posso dar uma dica do que funciona para mim, porque isso é muito individual. Mas, por exemplo, eu gosto muito de yoga, eu gosto muito de meditar, então eu não saio da cama antes de meditar, depois eu escuto uma mensagem edificante e aí sim eu levanto. Aí eu pratico yoga, tomo meu café, vou trabalhar e aí é aquilo que eu falei do diário da gratidão. E aí a gente pode agradecer as pequenas coisas do dia, sabe? É muito legal você fazer isso com copos d'água, por exemplo. Você pode tomar um copo d'água de qualquer jeito, ou você pode tomar um copo d'água agradecendo por aquela água e pelo bem-estar e benefícios que ela está te trazendo. O banho é a mesma coisa, como é gostoso tomar um banho, né? Tanta gente que não tem nem condições nem de ter um chuveiro, né? É verdade, então são né? pequenas coisas mesmo, Virgínia. Pequenas, assim, a natureza, um sol num dia que está mais frio, você se sente ali acolhidinho, um chocolate quente que você toma, uma conversa que você tem com alguém, um abraço de um filho, de um cônjuge, de um amigo. Então são essas pequenas coisas. E é interessante porque quando eu passo o diário da gratidão, que você tem que fazer 3 coisas por dia que você agradece. No começo é difícil. Depois, o paciente está agradecendo, Renata, hoje eu agradeci 5, agradeci 10. E é isso mesmo. E aí significa o quê? O cérebro está indo por esse caminho. E ele está começando a sentir a gratidão, que eu trouxe um pouquinho a diferença do pensar e sentir. Começa a olhar a vida de uma forma mais positiva para tudo, né? Com certeza. Às vezes assim, tive R$10 de desconto. Nossa, só 10? Não, eu tive R$10 de desconto. Nossa, que ótimo. É dar mais valor para o positivo do que para o negativo. Minimizar o negativo. Muito legal. Gente, fantástico, né? No próximo programa, Renata, eu quero conversar com você sobre a autoestima das crianças. Bom, né? Então, olha, muito obrigada, Renata. Muito obrigada a você que esteve aí conosco. E na semana que vem, então, vamos conversar sobre as crianças. O que é melhor para elas? Devemos mimá-las ou não? Vem com a gente. Olá, vamos conversar um pouquinho sobre regularização de imóveis. Vocês sabiam que quase 60% de todos os imóveis do Brasil não são regularizados? Vocês acreditam nisso? O que é regularizar o imóvel, né? É quando você tem o imóvel, mas não está no seu nome. Já ouviu aquela expressão? Quem não registra não é dono. Já diziam os nossos avós, né? Pois é, não tem o imóvel registrado no seu nome. Quando isso acontece, você tem a posse do imóvel. Você pode dizer que é dono do imóvel, até porque você considera como seu, mas você não tem a propriedade do imóvel. O que é ter a propriedade do imóvel? É quando o nome da pessoa que tem a posse, que está ali no imóvel, também consta na matrícula lá no cartório de registro de imóveis, ou seja, está registrado no nome da pessoa. Isso é ter a posse e a propriedade. Se você não tem um nome registrado lá no cartório de registro de imóveis, né, na matrícula do imóvel, você é dono sim, mas você tem só a posse do imóvel. Você não tem a propriedade.
Então, nós vamos conversar um pouquinho nesse e nos próximos programas sobre regularização de imóveis. Por que isso, gente? Por que precisa? Então, vamos lá. Primeiro, que quem não registra não é dono, como eu falei. Ou seja, se o imóvel está registrado no nome de uma terceira pessoa, se essa pessoa é executada por um banco, por exemplo, o imóvel que consta em nome dela, que está com você, vai servir como pagamento dessa dívida. Você já pensou nisso? Então, é muito importante que você regularize o seu imóvel para ter segurança jurídica, para você não ficar na mão aí de um terceiro que de repente pode estar devendo e aí você perde o seu imóvel. Você vai embargar de terceiro, mas vai dar um trabalhão. Então, é melhor ter o imóvel registrado no seu nome. E segundo, que valoriza. Quando o imóvel, seja na zona rural ou na zona urbana, está no seu nome, na hora de você fazer uma venda, esse imóvel vale muito mais. Quando você vai vender o imóvel, só com um contratinho de gaveta, porque o imóvel não está no seu nome, e a pessoa sabe que está no nome de um terceiro, ela não vai pagar o valor do imóvel que você está pedindo. Ela vai depreciar, porque ela vai correr risco, entendeu? Então, normalmente, um imóvel, quando não está no nome da pessoa que está vendendo, ele vale normalmente de 40% a 50% menos do que se estivesse em nome da pessoa. Vale a pena regularizar, hein, gente? Fora que depois se você vier a falecer, está tudo regularizado, está tudo certinho para a sua família, para o inventário, para a sucessão. Então, é menos dor de cabeça. Gostou da matéria? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também nos próximos programas. Até lá! Eu estou aqui com a doutora Luciana Salgado e ela veio dividir conosco um pouquinho do conhecimento que ela tem sobre aquele processo da revisão da vida toda, né? Que os aposentados, pensionistas estão aí buscando. Doutora, serve para só aposentados ou para pensionistas também? Pensionistas também pode ser incluído na revisão, desde que tenha aquele prazo de 10 anos, que a pessoa tenha se aposentado, não pode ter mais de 10 anos, daí dá para fazer a revisão então, também. Então, não é da data que ela começou a receber a pensão, é da data que o marido ou a esposa se aposentou. Isso. Aí conta 10 anos. Isso. Se tiver mais de 10 anos que ele se aposentou, ou a esposa ou o marido, aí não pode porque já prescreveu. Não. E para quem que serve a revisão da vida toda? Então, a revisão da vida toda, ela vai abranger os segurados que se aposentaram há menos de 10 anos, que se aposentaram antes não usaram a lei da reforma da Previdência para se aposentar, tem que ser na lei pré-reforma, né, anterior à reforma. Ela tem que ter trabalhado antes de 1994 e para que faça uma diferença, né, na aposentadoria dela, ela tem que ter tido um bom salário antes de 1994. Porque essa média salarial vai incluir aquelas contribuições e se forem contribuições baixinhas, é irrelevante, nem vale a pena fazer a revisão. Só se realmente foram contribuições de valores mais altos. Pessoas que tiveram um bom emprego antes de 94, que tiveram um bom salário antes de 94, essas que valem mais a pena. E por que antes de 94? Porque teve uma lei, que era uma lei de transição, que saiu em 1999, que determinou usar as contribuições a partir de julho de 94, porque foi quando foi criado o real. Antes de 94, tinha outras moedas. Eles desprezaram. Eu acho que era a dificuldade para fazer a mudança. A conversão das moedas, tudo mais. Aí eles pegaram e fizeram de 94 para frente. Só que essa lei, como ela era uma transitória, ela não poderia prejudicar o segurado. E muita gente saiu prejudicada. Por isso que veio essa revisão. Porque as pessoas poderiam ter feito
utilizando todo o período contributivo, elas deveriam ter uma opção de usar ou não usar. Se fosse benéfico, usaria. Se não fosse benéfico, não usaria. Só que a lei simplesmente não deu essa opção. Na época, era para usar a partir de julho de 94 e simplesmente ignorar as anteriores. Entendi. Então, muita gente saiu prejudicada. Agora, tem que fazer o cálculo primeiro, né, doutora? Exatamente. Porque senão a pessoa pode se prejudicar, né? Sim, é Pode importante diminuir fazer o um cálculo valor da antes. aposentadoria, tem que ter cuidado, né? Exatamente. Muito bom. No próximo programa, nós vamos conversar com a doutora Luciana sobre a reforma da Previdência, quais as mudanças que houveram e o que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Gustavo Trevisan. Ele é formado pela PUC, Universidade de São Paulo, né? Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em São Paulo. Ele é professor também na PUC de São Paulo e ele fez doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, e mestrado na PUC. Gente, uma sumidade, e está aqui para contribuir, para compartilhar conosco todo esse conhecimento que ele tem maravilhoso que pode mudar as nossas vidas. Vamos conhecê-lo? Então, Gustavo, muito obrigada agradeço, por doutora. estar aqui novamente conosco. Que alegria, né? viu? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e todos nós, na verdade, né? Porque nós só temos a nos beneficiar Que com bom. esse compartilhamento de conhecimento Que aí. bom, é isso. Hoje vamos falar sobre o quê? Olha, a gente pode... É tanto conhecimento Não, que tem que pensar, gente. Você sabe que é uma pergunta que muita gente faz para mim sobre essa história do inconsciente. Né? Ah, sim. O que é o inconsciente? É que as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Isso é muito pouco divulgado, né, gente? Todo mundo sabe do inconsciente, nós somos seres racionais. Ah, se fôssemos, né, na verdade. Nós somos previsivelmente irracionais, na verdade, né? Mas o inconsciente, ele nos governa. Poderíamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos falar sobre isso. Olha, o inconsciente, a gente tem dois modelos acadêmicos sobre o inconsciente. Aquele modelo em que o próprio nome já diz é inconsciente, portanto está fora da consciência. Então é aquilo que a gente faz sem saber que faz. Né? Então É o automático. É automático. Eu fiz de maneira Como inconsciente. um hábito, por exemplo. Como um hábito, exatamente. Fiz de maneira inconsciente. Por exemplo, dirigir. Né? A gente entra no carro hoje, você não fica pensando, meu Deus do céu, pisa na embreagem, coloca a primeira marcha. E ainda mais com os carros automáticos agora, você não fica pensando o que você vai fazer. É um comportamento inconsciente. Né? O outro comportamento inconsciente, respirar. É um comportamento Graças porque a Deus, né? Imagina. Você imagina ficar pensando, respira, inspira, respira, inspira, respira, inspira. A gente não consegue fazer outra coisa. Caminhar, né? Caminhar, andar. Que tipo de pensamento a gente precisa ter para poder caminhar? Então, a gente chama isso de comportamento inconsciente. Mas o mais importante do inconsciente é uma instância psíquica cunhada por Freud, que, segundo Freud, vai determinar, portanto, ele é determinante no nosso comportamento. Ele vai determinar a maneira como eu penso, como eu sinto, como eu tomo minhas decisões, como eu emito qualquer tipo de comportamento. E é uma instância que a gente tem pouco e algumas pessoas quase nenhum acesso. Nenhum acesso, nenhum conhecimento. Então, o inconsciente é isso. E talvez você possa me perguntar agora, em que medida o inconsciente toma conta das nossas decisões? É muito simples. Se eu perguntar para quem está em casa, para a doutora aqui, qual que é a sua cor predileta? Por exemplo, qual que é a sua cor predileta? Amarelo. Amarelo. Que cor linda, né? Cor da vida. Amarelo. Olha que interessante. Você pode escolher um vestido amarelo, pode escolher um carro amarelo, pode escolher pintar sua casa de amarelo, pode escolher detalhes. A gente só não usa mais porque tem bom senso, né? Porque tem bom senso. Mas a partir de escolher, a partir que amarelo, olha aqui o sofá aqui, amarelo. Agora, a segunda pergunta é, o que te fez ser o amarelo a sua cor predileta? A gente não tem Não nem... sabe. Não sabemos. Não sabe. Então, nós não escolhemos o que nos faz escolher. Que
coisa incrível, né? Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo agora, nossa, mas eu escolhi casar com meu marido, com a minha esposa, eu disse sim, então eu namorei, eu conheci. Tá bom, eu entendo. Mas aquele dia, na universidade, naquele barzinho, na igreja, não sabemos aonde, no trabalho, que você olhou para ele ou para ela, o coração começou a bater forte, borboletas no estômago, você pensou, meu Deus, eu estou apaixonada. Você escolheu estar apaixonada? Imagina que, eu quero estar apaixonado por você. A gente escolhe... Ou eu quero desapaixonar. Eu quero agora. Agora eu quero desapaixonar. Não, não quero mais. Então, Não dá, né? não dá. E aí Freud vai falar que existem elementos inconscientes que determinam as nossas escolhas. E isso explodiu o mundo da ciência, porque até então a gente estava acostumado a ser protagonista das nossas decisões. O nosso racional, nós somos os seres racionais, né? Os melhores do mundo. No top da cadeia alimentar, top da cadeia né? alimentar, perfeito. A gente que determina quem nós somos, o que a gente faz. E Freud vai falar, então, amigo, Não é. não é bem assim. Inclusive, ele fala que nós temos 3 grandes feridas narcísicas, né? Que são aquelas feridas que mexem com o nosso ego. A primeira, quando o Copérnico falou assim, então, pessoal, a Terra não é o centro do universo. Você sabia disso? A Terra não é. A gente tem uma galáxia, que o Sol é o centro, e tudo gira em volta dele. Como assim a Terra não é o lugar que eu moro? E hoje a gente sabe que existem centenas, dezenas de outras galáxias. Sim. Segunda ferida, quando Darwin falou, olha, então, pessoal, você pode ter evoluído de uma ameba. Oi? O né? ser racional, né? Telencéfalo desenvolvido, polegar opositor. Não, isso judia, isso mexe com a gente. Mexe. E a terceira ferida, quando Freud fala, então, sabe as decisões que você toma? Não foi bem você que escolheu. Foi uma instância psíquica chamada inconsciente. Então, o inconsciente, ele é esse momento de energia, essa instância que pulsa dentro de nós, que faz a gente ser quem a gente é, decidir o que a gente decide, olhar para o mundo que a gente vê, porque o mundo ele tem a cor dos nossos olhos, é de quem enxerga, sim. né? Sob o nosso ponto de vista, né? Sobre o nosso ponto de vista. E isso, quando a gente entendeu que é assim que funciona, então, para conhecer alguém, a gente tem que conhecer as forças inconscientes dessa pessoa. Tem. Né? E por isso que a gente faz análise, por isso que a gente faz terapia, porque tem várias maneiras de conhecer o inconsciente, mas uma delas é isso. Uma vez eu ouvi dizer que a paixão é um estado de demência temporário que dura de 12 a 18 meses, Perfeito. né? É isso mesmo? A paixão é uma demência temporária porque a gente idealiza o objeto apaixonado. E altera o cérebro também, Absolutamente. né? Você tem razão. E a gente fica... Tudo que a pessoa faz é bonito. Nossa, ele atropelou um cachorro. Meu Deus, como ele atropela de maneira mais incrível. É o melhor atropelamento que eu vi. Na verdade, o foco é só nas coisas boas, Exatamente, né? O exatamente. resto fica tudo no escuro, né? Assim? Perfeito. E o inconsciente é a gente... essa maneira da gente enxergar o outro, essa escolha que a gente faz baseando em recursos que são internos nossos. Né? Dá para a gente refletir sobre o que o nosso inconsciente está escolhendo para nós? É possível? Ou só com muito autoconhecimento? Perfeito. Só fazendo mestrado e doutorado? Não precisa. A gente consegue. A gente tem que fazer uma autoanálise. Né? Posso dar um exemplo que eu escutei ontem? Por favor. Tá. Uma paciente, primeira vez que chegou no meu consultório, na verdade nem foi consultório, foi online, né? Hoje é tudo online. Ela disse assim para mim, Gustavo, eu vi a vida inteira meu pai bebendo. E eu sou a caçula de 7 irmãos. E depois que eu vi meu pai bebendo, eu vi também meus 2 irmãos bebendo. E eu vi o estrago que eles fizeram nas famílias, tanto na minha quanto nas próprias famílias. Eu estou vendo isso acontecer dentro de casa agora com meu marido. Ela escolheu um marido igualzinho ao pai. Exatamente. Meu Deus.
por que a gente faz isso? O homem escolhe a mãe para casar e a mulher escolhe o pai para casar. E você sabe que ela falou assim para mim, mas eu não sei por que eu casei com alguém que está estragando a nossa família por conta da bebida. E o tempo todo que eu vivi isso com meu pai, eu prometia para mim, ela falava, que eu nunca ia me relacionar com alguém que gostasse de qualquer substância alcoólica. Nunca, nunca. E hoje, olha onde eu estou. Né? Então, por que ela está escolhendo isso? Por que Ela não escolheu isso de uma forma racional e Exato, consciente, de exato. jeito nenhum. Claro que não. Você entende que a racionalidade dela dá conta de falar, eu não vou me misturar com esse cara. Eu não vou me... E ela é casada já há alguns anos e mesmo assim. Então, existe alguma coisa que a gente precisa descobrir nessa relação terapêutica. Agora, o mais importante é ela começar a se dar conta. Existe alguma coisa em mim. É maravilhoso, né? Essa descoberta, né? Acho que é um momento mágico. A partir dali a pessoa muda, né? É uma epifania, muda. perfeito. E a gente começa... Por que a ciência é muito importante? Porque a gente estuda a natureza, entende a natureza para prever a natureza. Se eu sei como a coisa funciona, eu posso mudar como ela funciona. Por que eu estudo o Covid, o vírus? Porque se eu sei como ele funciona, eu posso prevenir o funcionamento drástico que ele tem. E se eu sei que eu estou funcionando dessa forma, ao conhecer o jeito que eu funciono, por isso que a gente traz o inconsciente para o consciente, ao conhecer que eu tomo decisões baseadas em X, Y, Z, eu posso mudar a maneira como eu faço. A chave, portanto, está na análise, na observação e na coragem de mudar. E eu acho que as pessoas acabam negando muito determinadas situações que ocorrem reiteradamente nas próprias vidas, até para não enxergar a necessidade de mudança, né? Como a mudança é difícil, não, doutor? Muito Ela é difícil. dolorosa mesmo, né? Sempre é dolorosa. Ela gasta energia, faz a pessoa pensar, porque pensar gasta energia. Uma Né? das coisas que mais gastam energia. Né? Alguém perguntou assim para mim, essa semana também, Gustavo, coloquei lá no meu Instagram, né? Alguém perguntou no Instagram, o que as pessoas precisam fazer para serem mais felizes? E eu coloquei de uma maneira que atrás dessa frase tem muita coisa, eu coloquei interpretação de texto. E aí, todo mundo me questionou, mas o que significa? O que eu quero dizer? Pensar mais. Pensar mais. É que as pessoas, na verdade, elas querem tudo muito rápido, tudo muito fácil e tudo muito raso, né? Então, um parágrafo, quando você coloca lá no Instagram, você nem consegue escrever muito, na verdade, porque nem é possível, Perfeito. né? Mas você coloca um parágrafo, já é um textão. Nossa, 6 linhas para ler. Quando um paciente chega para mim e fala, quanto tempo isso vai demorar? Eu falei, começamos errado. Começamos errado. Primeiro que a mudança é até você morrer. A gente toma decisões erradas até o último dia de vida. Enquanto estivermos vivos, Enquanto estivermos somos capazes vivos. de mudar, né? Exatamente. Então, e você está coberta de razão quando você fala que como a mudança é difícil, porque requer esforço, requer coragem, requer sair da zona de conforto. Sim. E zona de conforto é quentinho, né, gente? Bom, né? E é um paradoxo, né? Porque a gente está sofrendo, mas está lá. Sim. Quer sair, mas não encontra meios de fazer. Eu acho que o autoconhecimento, uma análise, uma terapia, eu acho que esse é o caminho até para ter disposição, disponibilidade e ferramentas para poder mudar. Não é isso? Só isso. Um curso que a gente faz, Sim. um livro que a gente lê, um filme que a gente assiste, uma série. Quantas coisas a gente assiste, vê, lê e fala, caramba, eu consigo pensar dessa forma, dá para ser assim, assim é diferente. O problema é que a gente quer coisas, a gente acaba escolhendo coisas que reforçam o meu estado natural. Né? Quando a gente começa a se deparar com pessoas que pensam diferente da gente, que tira a gente da zona de conforto, o errado é ele e eu estou certo. Ah, lógico. Né? Sempre assim. Não é? Até porque admitir o erro é muito difícil. Aliás, né? São muito poucos. Difícil, Né? São poucas pessoas. Mas nós somos seres previsivelmente irracionais. Né? Perfeito. Porque o nosso estado afetivo, me corrija se eu estiver errada, por favor, né? Não sou da sua área, sou só uma curiosa, né? Mas se nós, nossa maneira, foi o Bauman que falou que nós somos seres, o ser humano é o único que é capaz de pensar no erro antes de errar?
O Bauman, não foi exatamente o Bauman, mas ele trouxe esse conceito de Max Weber, por exemplo, que fala disso, né? A gente sabe que a gente prevê o que os nossos comportamentos são capazes de fazer. Isso, é isso mesmo. O cachorro, ele age por instinto. Por mais inteligente que o seu cachorro seja. Ele não tem planejamento, ele não tem como imaginar como vai se sentir numa determinada Ele não situação olha no para cima futuro. e fala, nossa, vai chover, preciso tirar a roupa do varal. O cachorro jamais vai fazer isso. Então, a gente consegue antecipar por aqui, por agora, e capaz de alterar o nosso comportamento para que aquela antecipação se confirme ou não. Né? O ser humano é o único que consegue fazer isso. Sim. E isso é uma dádiva de Deus, gente. Eu acho que nós deveríamos aproveitar mais isso. Sempre, né? sempre. Então, eu acho isso fantástico. Daria aqui Que 5 bom. programas para a gente ficar conversando, 3 blocos cada um, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. É uma pena. Mas eu gostaria que você aí de casa pensasse nisso, que aqui está o Dr. Gustavo nos trazendo informações relevantes e que talvez você nunca tenha escutado, nunca tenha parado para pensar nisso. O quanto o nosso dia a dia é governado pelo nosso inconsciente, como escolher a própria cor, por exemplo, Incrível, né? né? A cor que mais gosta, ou as nossas decisões, as nossas escolhas, e até o nosso afetivo, né? De quem que eu vou gostar, de quem que eu vou me apaixonar, não é assim que funciona. É o nosso inconsciente que governa. Então, isso é muito bom e você vai encontrar respostas a partir do momento que você fizer um trabalho de autoconhecimento, seja na terapia, seja na psicanálise, Perfeito. seja através de um curso, né, como o Dr. Gustavo falou, ou um filme, ou um livro. Existem livros que mudam nossas Muitos, vidas, não é verdade? Né? Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Dr. Gustavo, muito Obrigado. obrigada. Eu que agradeço. E espero recebê-lo em outra oportunidade Sim, para com conversarmos sobre certeza. outros assuntos tão enriquecedores, né? Gente, muito obrigada a todos vocês. Eu quero aqui agradecer os nossos parceiros de trabalho, a Vanessa, né, com as suas joias da Vanessa, olha que coisa delicada, lindo aqui, o Krav Maga Bushido, o Joel Cruzariol, cuida do nosso cabelo e maquiagem, Dr. Pedro Machado, dermatologista estético, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, especialista em próteses, e Luz e Luxo, bijuterias finas. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo, até semana que vem.